Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. O Ego e o ID e outros trabalhos de Sigmund Freud. Apêndice B. O grande reservatório da libido. Há considerável dificuldade sobre este assunto, que é mencionado na nota de rodapé na NUM e debatido em maior extensão na NUM. A analogia parece ter sido seu primeiro aparecimento numa nova seção acrescentada à terceira edição dos Três Ensaios, 1905d, publicada em 1915. Mas preparada por Freud no outono de 1914. A passagem diz o seguinte, ed. Standard Bryce, volume 7º, página 224, Imago Editora, 1972. Libido narcísica ou libido do ego parece ser o grande reservatório de onde são enviadas as catexias do objeto e para onde são novamente recolhidas. A catexia libidinal narcísica do ego é o estado de coisas original, realizado na primeira infância, sendo meramente abrangido pelas manifestações posteriores da libido, persistindo todavia, atrás delas, em seus elementos essenciais. A mesma noção, contudo, fora expressa anteriormente em outra analogia favorita de Freud, a qual aparece às vezes como alternativa e outras vezes lado a lado do grande reservatório. Essa passagem anterior encontra-se no artigo sobre o próprio narcisismo, 1914c, escrito por Freud na primeira parte do mesmo ano de 1914, ed. Standard Bryce, volume 14, páginas 91, 92, Imago Editora, 1974 e assim, formamos a ideia de que há uma catexia libidinal original do ego, parte da qual é posteriormente transmitida a objetos, mas que fundamentalmente persiste e está relacionada com as catexias objetais, assim como o corpo de uma ameba está relacionado com os pseudópodos que produz. As duas analogias aparecem juntas num artigo semi-popular escrito ao final de 1916 para um periódico húngaro, A Difficulty in the Path of Psychoanalysis, 1917ª, Standard ed. 17, 139. O ego é um grande reservatório, do qual flui a libido que se destina a objetos e para o qual ela flui de volta desses objetos. Como ilustração deste estado de coisas, podemos pensar numa ameba, cuja substância viscosa emite pseudópodos. A ameba aparece mais uma vez na Conferência 26 das Conferências Introdutórias, 1916-2017, que datam de 1917, e o reservatório em Beyond the Pleasure Principle, 1920 gramas, Standard ed. 18, 51, e a psicanálise, chegou à conclusão de que o ego é o verdadeiro e original reservatório da libido, e que somente desse reservatório é que a libido se estende aos objetos. Freud incluiu uma passagem muito semelhante no artigo de enciclopédia que redigiu no verão de 1922, 1923ª, Standard ed. 18, 257, e então, quase imediatamente após, veio o anúncio do ID, e o que se parece com uma correção drástica das afirmações anteriores. Agora que fizemos distinção entre o ego e ID, temos de identificar este último como o grande reservatório de libido, se ainda, de bem no início, toda a libido está acumulada no ID, enquanto que o ego ainda se acha em processo de formação. Ou ainda é fraco. O ID envia parte desta libido para catexias objetais eróticas. Em consequência, o ego, agora tornado forte, tenta apoderar-se dessa libido do objeto e impor-se ao ID como objeto amoroso. O narcisismo do ego é, assim, um narcisismo secundário, que foi retirado dos objetos. Esta nova posição parece claramente inteligível, e, portanto, é um pouco perturbador depararmos-nos com a seguinte frase, escrita apenas um ano, pouco mais ou menos, após o ego e o ID, no Autobiographical Study, 1925-1924, Standard ed. 20, 56, e durante toda a vida do indivíduo, seu ego permanece sendo o grande reservatório de sua libido, do qual as catexias do objeto são enviadas e para o qual a libido pode correr novamente de volta dos objetos. A frase, é verdade, ocorre no decurso de um esboço histórico do desenvolvimento da teoria psicanalítica, mas não há indicação da mudança de opinião anunciada em O Ego e o ID. E, finalmente, encontramos esta passagem num dos últimos trabalhos de Freud, no capítulo 2º do Esboço de Psicanálise, 1940, escrito em 1938, é difícil dizer algo do comportamento da libido no ID e no superego. Tudo o que sabemos sobre ele relaciona-se com o ego, no qual, a princípio,
toda a cota disponível de libido é armazenada. Chamamos a este estado absoluto de narcisismo primário. Ele perdura até o ego começar a catexizar as ideias dos objetos com a libido, a transformar a libido narcísica em libido objetal. Durante toda a vida o ego permanece sendo o grande reservatório, do qual as catexias libidinais são enviadas aos objetos e para qual elas são também mais uma vez recolhidas, exatamente como uma ameba se conduz com os seus pseudópodos. Ed. Standard Bryce, volume 23, página 176, Imago Editora, 1975. Indicariam essas passagens posteriores que Freud retratou-se das opiniões que expressou no presente trabalho? Parece difícil de acreditar, e há dois pontos que podem ajudar no sentido de uma reconciliação das opiniões aparentemente conflitantes. O primeiro é muito pequeno. A analogia do em reservatório é, por sua própria natureza, ambígua, e um reservatório pode ser encarado como um tanque de armazenamento de água ou como uma fonte de suprimento de água. Não há grande dificuldade em aplicar a imagem em ambos os sentidos tanto ao ego quanto ao id, e teria certamente esclarecido as diversas passagens em que foi citada, em particular a nota de rodapé da Lund, se Freud tivesse mostrado mais exatamente que representação se achava em sua mente. O segundo ponto é de importância maior. Nas novas conferências introdutórias, apenas algumas páginas após a passagem mencionada na nota de rodapé acima, no decorrer de um estudo do masoquismo, Freud escreve: se é verdade que o instinto destrutivo assim como o ego, mas o que temos aqui em mente é antes o id, a pessoa integral, inclui originalmente todos os impulsos instintuais, e a frase entre travessões aponta, naturalmente, para um estado primitivo de coisas, no qual o id e o ego ainda são indiferenciados. E há uma observação semelhante, mas mais definida, no esboço, desta vez 2 parágrafos antes da passagem já citada, podemos imaginar um estado inicial como sendo o estado em que a energia total disponível de Eros, a qual, doravante, mencionaremos como a libido, acha-se presente no ego id ainda indiferenciado. Se tomarmos isto como sendo a verdadeira essência da teoria de Freud, a contradição aparente de sua expressão é diminuída. Este ego id foi originalmente um grande reservatório da libido, no sentido de ser um tanque de armazenamento. Após a diferenciação ter ocorrido, o id continuaria como tanque de armazenamento, mas, quando começou a enviar catexias, quer para objetos quer para o ego agora diferenciado, ele seria, além disso, uma fonte de suprimento. Mas o mesmo também seria verdadeiro quanto ao ego, pois este seria um tanque de armazenamento da libido narcísica bem como, segundo um dos pontos de vista, uma fonte de suprimento para as catexias objetais. Este último ponto nos conduz, todavia, a uma nova questão, segundo a qual parece inevitável supor que Freud sustentou opiniões diferentes em ocasiões diferentes. Em O Ego e o Id, bem no início, toda a libido está acumulada no id, em depois, o id envia parte desta libido para catexias objetais eróticas, as quais o ego tenta controlar impondo-se ao id como objeto amoroso, e o narcisismo do ego, assim, é um narcisismo secundário. No esboço, porém, a princípio, toda a cota disponível de libido é armazenada no ego, chamamos a este estado absoluto de narcisismo primário, e em ele perdura até o ego começar a catexizar as ideias dos objetos com a libido. 2 processos diferentes parecem ser considerados nestas duas descrições. No primeiro, imagina-se as catexias objetais originais como saindo diretamente do id e só chegando ao ego indiretamente. No segundo, a totalidade da libido é imaginada como indo do id para o ego e só chegando aos objetos indiretamente. Os 2 processos não parecem incompatíveis e é possível que ambos possam ocorrer. Sobre esta questão, contudo, Freud silencia. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.